paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo aqui Levítico, capítulo 4. O sacrifício pelos erros dos sacerdotes. E falou mais ao Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quanto uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor acerca do que se não deve fazer, e fazer contra algum deles, e o sacerdote ungido pecar para o escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do céu do santuário. E também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor, o altar que está na tenda da congregação, e todos os restos do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. E toda a gordura do novilho da expiação tirará dele a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. E os 2 rins e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redém sobre o fígado com os rins tirará. Como se tirará do boi sacrifício pacífico, e o sacerdote o queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas e as suas entranhas e os seus estercos, e isto é todo aquele novilho levará fora do arraial em um lugar limpo, aonde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, aonde se lança a cinza se queimará. O sacrifício pelos erros do povo. Mas se toda a congregação de Israel errar, um negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizere contra alguns dos mandamentos do Senhor, aquele que se não deve fazer em forem culpados, e o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e trará diante da tenda da congregação, e os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho, perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e expelirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor na tenda da congregação. E todos os restos do sangue derramará à base do altar do holocausto que está diante da porta da congregação. E tirará dele toda a sua gordura e queimá-lo-á sobre o altar. E fará este novilho como vês ao novilho da expiação, assim lhe fará o sacerdote por eles para a propriação, e lhe será perdoado o pecado. E depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho, a expiação do pecado da congregação. O sacrifício pelos erros de um príncipe. Quando um príncipe pecar e por o erro fizer contra algum de todos os seus mandamentos do Senhor seu Deus, aquilo que não deve fazer, assim for culpado, ou se o seu pecado, não qual pecou, lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho sem mancha, e porá a sua mão sobre a cabeça de um bode, e degolará no lugar aonde se degola o holocausto perante a face do Senhor, a expiação do pecado é. E depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação e porá sobre as pontas do altar do holocausto, então o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto.
Também queimará sobre o altar todas as suas gorduras, como a gordura do sacrifício pacífico, assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado, e este lhe será perdoado. O sacrifício pelos erros de qualquer pessoa. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e assim for culpado, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha, pelo seu pecado que pecou, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. E depois o sacerdote com o seu dedo tomará o seu sangue e porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura como se tirasse a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Mas se pela sua oferta trouxer um cordeira para expiação do pecado, sem mancha a trará, e porá sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e degolará por a expiação do pecado no lugar aonde se degola o holocausto. E depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue da expiação do pecado e porá sobre a ponta do altar do holocausto. Então todo o resto do seu sangue derramará na base do altar, e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar e em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ela fará expiação do pecado que pecou, e lhe será perdoado o pecado. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus derrama muitas bênçãos sobre a sua vida.